paz de Jesus nos abençoe, nos ilumine na noite de hoje. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fechando os nossos olhos, para assim melhor nos sintonizarmos com o plano espiritual, com os nossos amigos que estão aqui presentes, neste envolvimento fraterno e amoroso com cada um de nós, que possamos, nesses instantes, nos permitir o alimento da alma, do espírito, esquecidos dos afazeres da vida material, procurando apenas alinhar os nossos pensamentos à imagem de Jesus, a imagem deste amigo celeste que cresce no nosso íntimo, na nossa mente, passando a fazer morada em nosso coração. Que nessa noite de bênçãos e de amparo possamos sentir a presença desse ilustre amigo bem próximo do nosso coração. E assim, nessa tranquilidade, nessa paz, nós vamos iniciando o Evangelho desta noite. Graças a Deus. Então, como hoje é o último Evangelho, do ano de 2024, eu me permiti sair um pouquinho do tema, que seria o Evangelho no Lar, para falar de Jesus e para falar do Natal, que está tão pertinho, daqui exatos 7 dias nós vamos comemorar aí o nascimento, do nosso amado Jesus. E para falar um pouco disso, eu gostaria de contar uma história que está no livro do Ressurreição e Vida, da Ivone do Amaral Pereira, e tem um capítulo que o Leon Tolstói nos traz essa história. Ela se chama O Discípulo Anônimo. E é uma história muito bela. Ele começa assim dizendo que se nós pudéssemos reviver ali as imagens do Lago de Genezaré, de Cafarnaum, de Magdala, de Betsaida, em todos esses locais tão conhecidos nossos, quando a gente estuda as passagens de Jesus, nos locais mais escondidos ou nos mais amplos e conhecidos, se um pintor ali pudesse fazer ali o registro dessas imagens, ele veria um jovem altivo, com os cabelos negros, a barba bem feita, as vestes limpas, uma túnica azul escura e um manto marrom com alpergatas estilo a grega. Este jovem era muito discreto e por onde Jesus estivesse, lá se encontrava este jovem, sempre ali num cantinho mais distante, porém atentíssimo a tudo que Jesus falava. E mais que isso, como Jesus se portava. E muitos ficavam a perguntar, seria ele judeu? Seria da Samaria, da Síria, da Idumeia, do Egito, da Grécia? De onde seria esse jovem? Ninguém o sabia. Certo é que era um estrangeiro, pelos seus modos, pelo seu jeito. E esse jovem trazia consigo uma bolsa de couro, na qual ali ele guardava alguns papiros, carretéis, estiletes e todos os seus apetrechos, porque ele era como se fosse um repórter daquela época, porque ali naqueles papiros ele fazia o registro das falas de Jesus. Então ele se punha num cantinho discretamente, ouvia o que Jesus falava e anotava as falas de Jesus. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quanto encantamento tinha esse jovem do manto marrom ouvindo Jesus, ouvindo essas passagens tão conhecidas nossas ali da fonte, ali da origem delas, vendo Jesus. E ele se encantava. Naquele momento era como se o tempo e o espaço não existissem para ele. Tal era o encantamento que ele tinha na figura de Jesus. E ele fazia aquelas anotações, enrolava-as
nos 2 carretéis. Quando chegava a noite, que os trabalhos terminavam, ele às vezes dormia no relento, às vezes ele dormia em hospedarias, porque o objetivo da vida dele era seguir Jesus. Então ele fazia para a sua própria subsistência, trocava favores, alguém que precisava que levasse as compras, que cuidasse de alguma propriedade, que fizesse qualquer trabalho, ele estava ali disposto a fazê-lo em troca de algumas moedas que ali ele pudesse adquirir o seu alimento. Então, quando chegava a noite, lá no seu cantinho, ele, sabe o que ele fazia? Ele relia tudo o que ele tinha escrito, passagem por passagem. E ele se detinha a estudar, a ver além daquelas palavras o que é que Jesus estava querendo dizer. Então, cada dia mais, ele se tornava íntimo de Jesus. Porque, além disso, ele fazia poesias e versos com as passagens de Jesus. E não era só as passagens que ele anotava o olhar que Jesus tinha, o jeito, os gestos que o mestre tinha. E assim ele foi ficando cada vez mais íntimo daquela mensagem da Boa Nova que Jesus trazia. E ele foi assim uma testemunha silenciosa de todos os passos de Jesus, porque ele jamais se impunha. Mesmo quando o mestre, após ali as pregações e as curas, se recolhia ali para meditar ou saía um pouco daquele ambiente da multidão, ele não ia correndo atrás do mestre, tentando abordar o mestre ou conversar, não. Ele se mantinha discretamente, apenas observava e entendia os momentos que Jesus se distanciava da multidão. Este era o jovem do manto marrom, que ninguém nem sabia qual era o seu nome, apenas observavam esses gestos. E um dia, já na casa de Pedro, chega um fariseu chamado Jairo. E chega, assim, muito aflito, buscando o auxílio de Jesus para curar a sua filha, que estava tida como morta, nessa passagem que todos nós conhecemos tão bem. E ali a multidão se alvoroçou. Jesus se levantou, escutou o pedido de Jairo e se pôs prontamente a seguir Jairo para curar a sua filha que estava lá na casa de Jairo. Porém, quando Jesus se levanta, aquela multidão começa a se acotovelar, estava muito cheia a casa de Pedro. E, obviamente, o nosso jovem do manto marrom se encontrava ali. E no meio daquele sair de Jesus, onde as pessoas estavam ali se espremendo, Jesus passa por ele. E a túnica de Jesus toca-lhe a face desse jovem do manto marrom. Ele, embevecido, sentindo a túnica de Jesus tocar-lhe a face, imediatamente se lembra do caso da mulher hemorrágica, que ela tinha tocado num pedacinho da túnica do Cristo e havia se curado. E aquele momento se eterniza para ele, e ele ali deseja adquirir também aquela luz, aquelas bênçãos que Jesus tinha para oferecer. E Jesus para, e olha, se vira para ele e olha para ele. E ele cruza o seu olhar com o olhar de Jesus. Aquele instante para ele foi extraordinário. Parecia que o mundo tinha parado. Mesmo com a turba ali fazendo barulho, para ele havia um silêncio eterno e imorredouro, daquela imagem translúcida, iluminada, de um anjo de luz, ali em vestes de carne. Quando ele pega a destra, o mestre Jesus, e toca na cabeça deste jovem do manto marrom. E naquele instante ali ele sente que uma luz diferente o envolve, dando-lhe forças para ele desconhecidas. E Jesus, sem falar absolutamente nada, segue para a casa de Jairo, encontrando, não é, a menina tida como morta naquela passagem que nós conhecemos, mas que não estava morta, né? Haviam os processos da catalepsia, de todos esses transtornos que eram desconhecidos da época, e que Jesus volta ali à vida orgânica daquela menina, e aí todos ficam embevecidos com mais uma cura de Jesus.
passa-se alguns dias e o jovem do manto azul vai de encontro ao local em que Jesus costumeiramente ia pregar. E ele chega e a multidão também chega. Em especial, naquele grupo, naquele momento, estavam muitos tidos, né? Existe a palavra no Evangelho, endemoniado, né? Existe muito isso nas passagens bíblicas, que para nós espíritas nós sabemos que a pessoa estava sob forte influência dos obsessores, né? E ali estava, em especial, um homem que ele se estribuchava no chão, girando para cá, girando para lá, falando coisas desconexas. E Jesus nesse dia se demorou. Ele não chegou no horário aprazado, certamente estava atendendo outras pessoas pelo caminho. E a multidão começou a se aglomerar. E esse jovem do manto marrom ficou ali com muita compaixão dessas criaturas que estavam ali sob influência fortíssima de obsessores, em especial este homem. Então, devido a essa demora que Jesus não aparecia, ele se levanta, coloca a mão na cabeça deste homem e diz: saia em nome de Jesus, deixe esse irmão em paz. E nesse instante, os espíritos que estavam ali assediando aquele homem saem devido à postura moral dele. E o homem readquire a lucidez. Aí todos se entreolham e ele passa a auxiliar os outros que também estavam necessitados de auxílio, necessitados de uma palavra. Ele passa com a sua mão, especialmente a fazer essas que hoje a gente chama de desobsessão. E aí ele mesmo encantado com o que havia acontecido, porém sempre muito discreto, esse jovem do manto azul, do manto marrom com a túnica azul. João, o evangelista, acaba sabendo dessas curas, dessas desobsessões que eles estavam fazendo, dessa cura dos endemoniados, e vai falar com Jesus. E aí segue esse diálogo. João diz a Jesus: mestre, e isso está em Marcos 9,36, que é o único registro desse jovem do manto marrom, registro histórico. João diz: mestre, vimos um que lançava fora demônios em teu nome, que não nos segue, e lhe o proibimos. Então João chega para ele e proíbe ele de fazer aquilo, porque ele não fazia parte dos 12 discípulos, não estava ali seguindo Jesus como eles, os apóstolos. Então João vai comunicar a Jesus: olha, a gente viu ele estava ali fazendo a cura dos endemoniados e nós o proibimos, eu o proibi. E aí Jesus faz essa assertiva bem conhecida de nós, ele diz assim: não lhe proibás, porque não há nenhum que faça milagres em meu nome e que possa dizer mal de mim, porque quem não é contra vós é por vós. Então Jesus dá essa resposta a João, e aí João vai até o jovem do manto marrom e ali o liberta para que ele pudesse continuar fazendo essas curas dos endemoniados. E assim se sucede os dias, as semanas, até que infelizmente ocorre a crucificação do Cristo, que o jovem do manto marrom acompanha, muito entristecido. E quando isso ocorre, a tristeza toma conta do coração desse jovem. E ele passa a sentir como se a luz tivesse saído da terra, tivesse ido embora. Tal era a intimidade que ele sentia com a presença do Mestre amado. E ele fica tão entristecido que numa noite, 7 dias após a crucificação de Jesus, ele adormece e tem um sonho lúcido com o nosso Mestre amado. Jesus aparece a ele e como naquele instante na casa de Pedro, onde a túnica de Jesus havia lhe roçado a face e ele deu um beijo na sua túnica, da mesma forma Jesus aparece a este jovem do manto marrom em espírito e toca-lhe a cabeça, como fizeram na casa de Pedro.
E apenas novamente, aí já com palavras, ele diz assim: filho querido, dar-te-ei a incumbência de relatar aos jovens que encontrares em teus caminhos o noticiário que escrevestes, e que aí está. Será bom que te dediques também a educar corações e caracteres para os meus serviços do futuro, que abrangerão o mundo inteiro através das idades. Não te limites a curar apenas os corpos que tendem a desaparecer nas transformações do túmulo. Trata de elucidar para curar também as almas por amor de mim, pois estas são eternas, mais necessitadas do que os corpos, e tenho pressa de que iluminem com os faixos da verdade. Então, no sonho, Jesus dá essa mensagem a ele, como quem diz: vá, não se perca na tristeza, não morri, meu corpo se extinguiu, mas permaneço vivo. Vá, conte da boa nova aos jovens, às crianças, desperte neles, na alma deles, a luz que eles devem seguir, mais até do que a cura dos corpos, que um dia todos perecerão. E esse jovem desperta, e desperta muito mais forte, mais animado, com muito mais força, e recolhe todos aqueles papiros, e ele vai na praça mais conhecida ali do lugar onde ele estava, e passa a sentar-se e a ler essas passagens, e a contar detalhes da vida de Jesus, a contar do seu olhar, da sua meiguice, da sua força, de tantas as passagens. E ele sempre começava dizendo que Jesus foi um príncipe que desceu dos céus para nos iluminar, porque a fala dele atingia muito as crianças e os jovens. Então as mães vinham agradecê-lo porque a fala dele transformou inúmeras vidas. E o curioso é que essas vidas, quando cresciam, muitas vezes eram supliciadas porque eram perseguidas como cristãos. E nós sabemos da perseguição que houve dos cristãos, pós a crucificação de Jesus e por muitos séculos. Porém ele, esse jovem do manto azul, ele não foi supliciado, porque ele fazia a sua pregação, quando percebia que a semente já havia sido plantada, ele discretamente ia para outra cidade, fazia a mesma coisa, e de cidade em cidade, de caminho em caminho, ele foi deixando as sementes que o Mestre Jesus deixou no seu próprio coração. E ele desencarna velhinho, e o seu manto marrom já não era tão marrom, já estava meio roto, meio desgastado. Os cabelos negros, a barba bem feita, já estavam todos embranquecidos. Mas assim esse jovem desencarna, tendo ali cumprido um papel importantíssimo na divulgação do Evangelho de Jesus, porém anônimo. Não há relato no Evangelho do nome, apenas esse que eu li para vocês, de João fazendo essa proibição. Mas não há relato do nome deste jovem do manto marrom. E o Leão Tolstói termina essa narrativa dizendo assim: leitor amigo, sê tu também um discípulo anônimo. Sê tu também aquele que não só lê as passagens do Mestre, que não só lê o Evangelho, mas que o pratica anonimamente, no cantinho do seu lar, no círculo diminuto das pessoas que te cercam. Sê tu também esse discípulo anônimo. Então esta história eu escolhi para contar porque o Natal representa o nascimento do Cristo. Mas não é só o nascer do Cristo na terra, mas é o nascer do Cristo no nosso coração. Então, essa mensagem trazida por Leão Tolstói que foi um russo muito conhecido, que em vida ele escreveu o livro O Reino de Deus Está em Vós, que é um livro muito belo, que inclusive influenciou Gandhi. Gandhi, após ler este livro do Leão Tolstói, que iniciou toda a sua jornada de paz.
Então, olha a magnitude de um livro, a importância que tem uma boa leitura. Muda uma vida e essa vida às vezes muda a vida de muitos ao seu redor. Então, o Natal é esse nascimento de Jesus. No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, perguntam: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? E simplesmente os Espíritos respondem: Jesus. Por que modelo e guia? Modelo é aquele que nós copiamos e guia é quem nós seguimos. Então, copiar e seguir somente Jesus, porque ele representa o máximo de iluminação e de evolução que nós, na nossa inferioridade da escala evolutiva, conseguimos abarcar. Então, ele é o nosso modelo e guia. E o que é o Natal? O Natal é a reflexão dos ensinamentos do Mestre. É esse nascimento de Jesus. Está em Lucas uma passagem muito interessante, porque ele vem, Lucas, na descrição do nascimento do Cristo, dizendo assim: eis que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu Jesus. Olha que interessante, porque o verbo nascer, não necessita de nenhum auxiliar. Se eu disser, eu nasci, todos entenderão que eu nasci. Se eu disser, Pedro nasceu, todos vão entender que Pedro nasceu. Agora, quando eu digo, eu gosto, todo mundo vai se perguntar, gosta de quem? Gosta do quê? Então, eu preciso dizer, eu gosto do Evangelho. Então, eu preciso de uma complementação. Ele poderia ter dito, nasceu Jesus. Mas olha que interessante, ele usa, vos nasceu Jesus. Eis que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu Jesus. Ele não diz simplesmente nasceu Jesus. E por quê? Porque Jesus nasceu para nós. Jesus nasceu por nós. Vos nasceu Jesus. Jesus veio em missão para nos ensinar a evolução que precisamos trilhar. Então, ele não veio de qualquer forma, por acaso, assim, numa circunstância qualquer. Não. Jesus se preparou durante longos séculos para estar conosco. E se deu a nós, se deu completamente. Aí ele diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ou seja, ele nasceu para nos trazer esta vida que não acaba com a morte física, esta vida que permanece além do túmulo. Então ele veio para dizer que a vida ela não começa no berço, ela não termina no túmulo, ela segue adiante na nossa infinita escala da espiritualidade, da nossa evolução que nos aguarda. Então é para isso que o Cristo veio, para nos trazer vida e vida em abundância. E aí nós costumamos comemorar no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus. Nós sabemos que o 25 de dezembro é uma data que ela foi escolhida, né? Historicamente, os historiadores nos dizem que o Cristo haveria de ter nascido no mês de março, pelo mês de abril. Porém, se elegeu essa data de 25 de dezembro no século IV. E é bonito a gente entender essa parte, porque lá no hemisfério norte, que foi aonde surgiu essa data do 25 de dezembro, tinha justamente da noite do dia 24 para o dia 25 um solstício de inverno. O que é um solstício? É quando as noites elas são maiores do que o dia. Ou seja, as trevas, a sombra seria maior do que a luz do dia. Então, eles escolheram esse dia do 25 de dezembro para dizer que Jesus era a luz das nossas vidas. Então, eles escolheram na noite mais longa para se comemorar o nascimento dele, como a dizer, ele veio para eternizar a luz, para afugentar e afastar as sombras.
Foi por isso que foi escolhido o 25 de dezembro. E também porque era uma festa da Pérsia, que foi levada a Roma, em homenagem, outro dado interessante, ao deus Mitra, que era tido como o deus do sol, né? Para que ele se sobreposse ao deus Arimã, que era o deus das sombras. Era uma festa pagã que eles comemoravam a transposição entre o deus da sombra e o deus do sol, que seria o deus Arimã para o deus Mitra. Outra vez fazendo alusão à luz e à sombra. E de uma festa pagã passou a ser uma festa cristã, se comemorando então o nascimento de Jesus. Vejam que interessante, né? Mesmo os dados históricos sempre nos remetem à luz que Jesus traz para as nossas vidas. Então, também não é importante saber o dia exato que ele nasceu, se foi em Belém, se foi em Nazaré. O que importa é que ele nasceu, nos trazendo principalmente a mensagem da humildade, porque ele nasce numa manjedoura. A manjedoura era o coxo dos animais. Olha que interessante, era onde os animais se alimentavam, era a manjedoura. E o que o Cristo é? Ele mesmo diz, eu sou o pão vivo vindo dos céus. E ele nasce num coxo, onde os animais se alimentavam, na manjedoura. Então ele é o alimento, ele é o pão vivo vindo dos céus, porque ele é o único capaz de alimentar a nossa alma. Ele é o pão da vida eterna. Então vos nasceu Jesus. É o nosso presente. Nós nos presenteamos, né, na noite de Natal, mas a gente se esquece de que o presente maior é o Cristo, que deve nascer no nosso coração. Então, ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, não é para amar o outro de qualquer jeito. Imagine amar o outro como Jesus ama. Então, eu devo amar o meu próximo como Jesus ama o meu próximo, colocando o amor numa escala maior. É esse o esforço que nós temos que fazer. Ó. Aquele que quiser vir após mim, carregue sua cruz e segue-me. Ele não força ninguém a segui-lo. Ele diz, aquele que quiser vir após mim, carregue a sua cruz e segue-me. Todos nós temos as nossas cruzes, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Mas Jesus diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele nos traz um roteiro que nos habilita a também conquistar este mundo, carregando a nossa cruz com muita dignidade, com muito bom ânimo, porque nós sabemos que o peso desta cruz, de cada um de nós, não é maior do que aquele que nós suportamos. Então, vamos deixar neste Natal Jesus nascer em nós. Esse é o grande objetivo do Natal. Além das comidas, dos presentes, das reuniões, das viagens, dos encontros, dos abraços, qual é o objetivo do Natal? O objetivo do Natal é deixar o Cristo nascer no nosso coração. Como a gente faz isso? Exercitando bem. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, é o nascimento do Cristo em nós. E eu gostaria de finalizar com uma mensagem muito bela que fala sobre o Natal, que diz assim: cada vez que duas pessoas se perdoam e se entendem, é Natal. Cada vez que você demonstra paciência com quem convive, é Natal. Cada vez que você ajuda uma pessoa, é Natal. Cada vez que nasce uma criança, é Natal. Cada vez que você olha alguém com os olhos do coração, sem julgamentos ou críticas, é Natal. Cada vez que você divide o pão da sua mesa, é Natal. Cada vez que você faz uma reforma íntima e procura dar conteúdo novo à sua vida, é Natal.
porque Natal é amor todo dia, paz todo dia, generosidade todo dia, justiça todo dia, compreensão todo dia, respeito todo dia, alto amor todo dia, ação positiva todo dia, amor à vida todo dia. E é a partir dessas atitudes que nasce a esperança, nasce a alegria, nasce a paz. Nunca vai ser um Natal verdadeiro enquanto comemorarmos apenas uma noite com amor e nos esquecermos e nos desrespeitarmos pelo resto do ano. Então, façamos uma reflexão e cuidemos para que nossa vida seja um constante Natal. Então, que Jesus nasça nos nossos corações neste Natal. E eu desejo um Feliz Natal para todos e que nós possamos levar essa mensagem do Cristo dentro do nosso coração, fazendo-o nascer em todos os dias dentro de nós. Que a paz de Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Nós vamos novamente cerrando os nossos olhos para as nossas vibrações. Vamos elevando os nossos pensamentos em prece e vamos firmando-os nesta luz imorredoura que é o nosso Mestre Jesus, vendo-o mais iluminado do que nunca, grandioso, majestoso, sublime, humilde, aqui conosco, nesse instante, de braços abertos, com o seu olhar sereno, desejando nascer em nossos corações. Que nós possamos, nesses instantes, entregar as nossas preocupações a Ele, entregar os nossos temores a este amigo de todas as horas, sabedores que Ele está a nos carregar nos braços, a nos envolver com o seu sublime amor, porque em sua própria fala Ele nos diz que nenhuma de suas ovelhas se perderia, e Ele abre os braços a acolher cada um de nós nesses instantes e em todos os outros da nossa existência. Sê conosco, Mestre amigo, na noite de hoje, abençoando os nossos lares, fazendo com que a luz do Teu amor brilhe e viva em nossos lares e em nossos corações, durante todo o ano que se inicia daqui a pouco, brilhando neste Natal deste ano, com os nossos familiares, com os nossos amigos, dentro de nós. Sê conosco, Mestre amado, em cada instante desta nossa jornada, para que nós o tenhamos como divino amigo, como divino irmão, de todas as horas. Sê conosco agora e sempre, a iluminar o nosso corpo físico em saúde e bênçãos, mas acima de tudo, iluminar o nosso espírito, para que a força e o bom ânimo estejam sempre conosco, principalmente nas horas mais difíceis. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Graças a Deus.